Trocando uma ideia com o André, da 420 Substratos, a gente estava falando da diferença dos solos orgânicos, né, dos solos inertes, a facilidade para o cultivador iniciante mexer ali com algum composto de nutriente para ter que mexer menos na planta, né, durante esse período. E explica então para gente essa diferença dos orgânicos minerais, né, dos orgânicos, dos minerais, qual que é a diferença aí desses tipos de nutrição para a planta? Vamos ver, diferença de nutrição principalmente vamos seguir a linha de inerte e orgânico, né? O inerte, você vai ter uma frequência um pouco maior, sabe, de tanto de rega quanto de cuidado, e tem que estar com o pH muito regulado, né? As pessoas, tipo, regulam o pH demais no inerte, porque, entenda, o inerte ele não tem nada ali dentro de matéria orgânica que segure alguma coisa, a regulagem. Então é diferente, você está dando uma comida artificial para a planta. Por isso que tem que regular o pH mesmo no inerte, senão você não dá nada para a planta. Então vamos entender que ela está ali para receber toda a carga de nutriente, que tem uma faixa também de melhor absorção dentro daquele pH. Com o Certo. solo orgânico, não tem essa necessidade, porque a matéria orgânica tende a puxar para a média sempre a regulagem da água e do pH. Ô André, explica em linhas gerais para quem nunca viu o cultivo, assim, o que que é a questão do pH no substrato, cara? Bem assim, geralzão mesmo. Ó, geralzão mesmo, pH é potencial de hidrogênio. Então, assim, é uma faixa que a gente mede a água como alcalina ou como ácida. Quando esse pH está abaixo de 7, está lá 6, 5, 4, ele está ácido. Quando ele está acima de 7, que é 8, 9, 10, ele está alcalino. Para a gente consumir essa água, é legal que ele esteja alcalino no nosso corpo. Nosso pH humano é de 6,5, né? Então é legal que a gente consuma uma água 7, 8 até de pH. A planta precisa estar na faixa ali entre 6 e 7 para ela conseguir absorver a maioria dos nutrientes nessa faixa de pH. Uhum. Quando a gente usa matéria orgânica no solo, tende a estabilizar o pH ao tempo. Não quer dizer que o solo vai corrigir 100% isso, uma coisa com outra. Então não confunda. Uhum. Por isso que é legal você saber também o pH da sua água que você rega, que você bebe, por questões de saúde, de segurança e de rendimento no cultivo. Então, com a planta também, ela tem uma faixa que ela vai pegar. Então, de 0,5 até 0,7 de pH, de 5 a 7, tem uma faixa que ela absorve mais tipos de nutriente e uma faixa que ela absorve mais outros tipos de nutrientes. E esse padrão você vê muito usando no inerte para seguir isso, porque ele não tem essa regulação natural do solo. Outra coisa que acontece, Uhum. a diferença para o inerte e do orgânico, é que o orgânico está um tempo constante em alimentação, essa planta. Ela não tem uma fase que ela está concentrada de nutrientes, que nem vem do inerte, que é na hora da rega ali, está concentrado de nutriente. Então, no solo orgânico, não. Você tem uma liberação um pouco mais lenta também. E é mais difícil de ter overfert, porque como tem uma liberação mais lenta, a planta consegue selecionar um pouco mais o que ela precisa puxar, né, na quantidade Uhum. que precisa puxar e absorver. Então o excesso, André, o excesso quando tem a overfert é porque o solo está mais ácido, é mais ou menos por aí, daí a raiz não consegue absorver aquela quantidade, mesmo que tenha em alto grau de nutrientes naquele substrato. É mais ou menos isso? Não, o excesso é quando tem excesso de nutriente mesmo, carregado. Então não é nem Hum. pH, é por errar na mão mesmo. Então a pessoa coloca lá, Ah, sabe? A planta, às vezes, por exemplo, se o cara colocou alguma matéria orgânica ou usou o solo adubado, já usou o solo de outro cultivo, que ele já tem uma nutrição no solo, você ficar ah. colocando mais nutrição no solo, às vezes sem necessidade, você só pode sobrecarregar a planta. Primeiro, assim, a planta pode ficar num verde muito mais verde e começar a enrugar para baixo as folhas. Então, é um sinal Legal. fértil. Outro sinal também é quando ela começa a murchar de repente e queimar nas pontas também. Então endurece essa folha e ela começa a ter, parece que é uma queimadura mesmo. Ela vai Aquela necrosada, né? Começa a necrosar as pontinhas, é esse o sinal? totalmente quebradiça, assim, você vai lá, encosta, cai um pedaço. Então é Hum. sinal de overfert. Isso acontece, dá para você ver gradativamente, porque começa nas, como que se diz, nas folhas mais baixas, mais próximo ao solo. E vai Isso subindo daí, né?
Isso, e vai subindo. Ah, legal. Nesse Isso é caso, se legal. você errou a mão, né? Deu muita comida lá para a bichinha achando que ela ia Isso, e agora? O que fazer, cara? Tem reversão ainda? Isso? Como que faz? ter, ainda tem salvação nesse caso, né? Dá para fazer um flush, né? Que falam. Explica pra E galera o que que é isso, cara. esse flash, você vai lavar o solo, literalmente, né? Você vai, tipo, tirar o excesso de nutriente. Então você vai colocar. Jogar água, né? Jogar água e deixar escorrer, mais ou menos isso, né? A recomendação é 10 vezes o volume que você rega para você deixar escorrer mesmo, entendeu? O máximo Ah, de água possível. Aí vai sair excesso de nutriente e segue a vida normal. E tenta não dar muito nutriente. Não é dando nutriente que faz a planta crescer. A planta precisa, ó, de gás carbônico que ninguém quer dar, sabe? Então são uhum, três uhum. coisas que eu falo que faz a planta crescer, assim, que são primordiais para o seu cultivo. Uma é o solo com nutrientes. Pronto. Tem que ser um bom solo, que não é ser qualquer solo. Por exemplo, o inerte usa um monte de. As substâncias inertes a gente usa no solo adubado, porque ele dá condição para a planta crescer. Então, o solo não é só nutriente, é condição também. Então, tem um solo. É o que se chama da aeração, né? Deixar aquele substrato bem fofinho, sem estar compactado, essas coisas para facilitar a expansão de raiz, essas coisas, né? Isso, e você tendo um bom solo, ele já faz isso para você, né? Então tem que ter aí com vermiculita, com perlita, turfa. Então essas matérias inertes aí, elas ajudam o solo, né? Então não vai deixar sobrecarregado nem nada e vai facilitar o crescimento de A raiz. Carol perguntou uma coisa aqui, André. Se essas folhas que você se referiu que começam a ficar mais fáceis de tirar ali, tira tudo, arranca tudo ou deixa elas se desgastarem até o fim e cair sozinhas? As folhas, olha, não É, tem necessidade de tirar não, tá? Depois elas não, vão não. cair sozinhas. Porque a folha, Ah, beleza. ó, tem muitas coisas de folhas aí contraditórias, né? Mas as folhas que ficam, em geral, uma planta perde 20% da sua folhagem até o fim, sabe? Isso é uma média. Tem uns que perdem mais, tem outros que perdem menos. Na fase de floração, a planta começa a puxar, porque o solo tem que estar sem nitrogênio, né, com baixo nitrogênio. Não quer dizer que a planta não use isso, ela usa ainda um pouco de nitrogênio. Então, o sinal de final de flora é quando as folhas estão ficando amareladas também, murchas e caindo, as folhas mais velhas, porque a planta mesmo está puxando o nitrogênio dessa folha para alimentar ela no final da flora. A planta está se alimentando dessa folha? É mais ou menos isso mesmo, Mas só que assim? ela precisa de nitrogênio bem baixo, então ela consegue pegar da própria planta e puxar. Não quer dizer que você tem que dar nitrogênio, que você vai atrapalhar a floração se você der nitrogênio. Aham, aham. E como diferenciar, André? Como diferenciar? Porque aí, às vezes, esse amarelamento, como não confundir, por exemplo, com aquela do excesso de nutrientes, por exemplo, da overfert? Como a gente consegue diferenciar? Porque, então, pelo que você diz, é normal em uma fase da floração que ela está consumindo essas folhas já amarelarem naturalmente, né? Como que a gente distingue essas duas situações? Se tiver no fim da flora, é normal. Ponto. Aí não tem o que dizer. No final de floração é normal mesmo perder várias folhas e amarelando algumas folhas e a flor tá bonita. Então é um sinal que tá legal. Quando isso acontece na vega, é muito. É claro que você ou exagerou na dose de nutrientes, né? Que é muito comum de acontecer, ou está exagerando na rega também. Hum. A rega demais às vezes murcha algumas plantas também e elas não conseguem absorver nitrogênio direito, por isso também elas dão a primeira acusa a falta de nitrogênio. Então muitas plantas acusam falta de nitrogênio, fósforo, ferro, tudo mais quando são novinhas por excesso de rega. Então muita rega Uhum. atrapalha a planta absorver nutrientes do solo. O lance da rega é regar e observar. Eu acho que isso vai fazer qualquer cultivador melhorar no cultivo a cada dia. O lance é regar e observar.